Bom dia! Bonjour! Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula semanal do Macarrão Talk, onde todas as terças-feiras nós estamos aqui às 10 da manhã em ponto para falarmos sobre macarrons, sobre negócios, para você sair voando através do conhecimento, porque conhecimento liberta. Receita mecânica não liberta, ela te prende. Então toda semana eu tô aqui com você, te dando conteúdo gratuito, te dando conteúdo de verdade, para você sair daqui realmente investindo em conhecimento. Mesmo que seja conhecimento gratuito, né? O conhecimento que você tem aqui nas aulas do Macarrão Talk, possa ter certeza que são muito preciosas e muitas vezes muito mais valiosas do que aulas de cursos que você possa ver por aí. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Priscila Catapã, sou especialista em macarrons. E se você está aqui, já pode me chamar de Pri, porque essa daqui é a cozinha da minha casa, então você já está entrando dentro de casa, pode me chamar de Pri sem problemas. Se você ainda não conhece o nosso canal aqui no YouTube, já se inscreve, clica aqui em se inscrever, não sei onde que tá o botão, se tá aqui embaixo, enfim, veja aí onde que tá escrito me inscrever, se inscreve no canal, porque daí toda semana o YouTube vai te enviar um lembrete para você estar aqui comigo e não perder as aulas ao vivo. E não só as aulas ao vivo, o YouTube. Volta, Pri! Enrolou a língua aqui. E mesmo assim, se você se inscrever, aí o YouTube vai te enviar os lembretes também, cada vez que eu colocar vídeos, não só ao vivo, mas colocar vídeos sobre macarrons, você vai estar recebendo tudo aí na sua casa, aí no seu celular. Deu uma enrolada na língua aqui, gente? Tem tanta coisa para falar que às vezes acaba enrolando, né? E também, né, já que é de graça, eu vou pedir para você também clicar no joinha. Clica no joinha pro YouTube distribuir esse vídeo aqui para mais pessoas, para que o YouTube ele entenda que esse vídeo aqui é de qualidade e possa contribuir com o aprendizado de mais pessoas que estão aí em busca de conhecimento, como é o seu caso aqui e agora. Bom, gente, uma vez que recado dado, né, pedi para você deixar encarecidamente o seu joinha como forma de agradecimento de eu estar investindo meu tempo aqui de maneira gratuita para que você possa aprender. Espero que não tenhamos problema com o sol aqui durante a live. Tá um sol, coisa mais maravilhosa. Eu queria estar lá fora bronzeando. Olha só, gente, valorizem a nossa amizade, né? Aqui na França não tem sol sempre, não. Aqui é raro de ter sol lindo como ele tá hoje. Aqui, ó, vocês não estão vendo, tem uma janela aqui na minha cozinha e o céu tá maravilhosamente azul. E eu adoraria estar lá fora do meu jardim, tomando um solzinho, bronzeando. Mas não, eu tô aqui com vocês para nossa aula de número 23 do Macarrão Talk. Já estamos há 23 semanas aqui aprendendo mais sobre macarrons. Bom, como vocês sabem, toda semana temos tema novo nas aulas do Macarrão Talk. Esses temas eu trago aqui para vocês toda semana, graças ao pedido de cada um de vocês, né? Eu sempre peço para vocês, quando tiverem ideias, Pri, fala sobre isso, fala sobre aquilo, eu falo, mas tem que me pedir, né? Senão eu não posso adivinhar. Então hoje eu trouxe para vocês um tema que me pediram, que é Pri do céu, quanto que custa para começar a fazer macarrão? Tô doida para aprender a fazer macarrons, mas não quero me arruinar nas dívidas antes de comprar um curso. Eu preciso saber quanto que eu vou precisar gastar para começar a fazer macarrons. Até engasguei aqui, esqueci de pegar minha água. Vamos tentar assim mesmo. Então, gente, hoje eu trouxe para vocês um assunto bem prático, tá? Bem pragmático mesmo,
para vocês saberem quanto que vocês vão precisar investir no mínimo para começar a fazer macarrons aí na cozinha da casa de vocês, tá? Vou inclusive mostrar alguns equipamentos que vocês vão precisar para começar a fazer macarrons, tá? Vocês vão ver que não vão precisar ter todos os equipamentos top de linha já no começo. Você pode começar com o que você tem, mas alguns equipamentos mínimos você deve ter, tá? O que seriam esses equipamentos mínimos? São equipamentos indispensáveis e que funcionem bem, tá? Para quem conhece um pouquinho sobre macarrão, né? Já dei aula aqui no Macarrão Talk sobre o que é macarrão. Quem não faz ideia do que seja macarrão, depois volta lá para as aulas do Macarrão Talk, descobrir o que é o macarrão de verdade, como que ele é feito. O macarrão, ele é feito com uma base de merengue, né? Merengue é o famoso suspiro, essa é a base do macarrão. Mas macarrão, é claro que não é suspiro, tá? Só a base dele é feito com o merengue. Para fazer merengue, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma batedeira, tá? Mas para fazer merengue, você vai precisar também de alguns equipamentos especiais. Isso vai depender do tipo de merengue que você vai fazer para o seu macarrão. Pois como você já sabe, ou deveria saber, né? Se você está chegando aqui agora, para fazer macarrons a gente tem diferentes técnicas, tá? A gente pode utilizar a técnica do merengue francês, merengue suíço, merengue italiano. Eu trabalho exclusivamente com a técnica do merengue italiano pelo fato de ser uma técnica mais estável, ou seja, você vai diminuir e muito as chances dos seus macarrons darem errado, porque esse tipo de merengue contém menos umidade e macarrão não gosta de umidade, tá? Por esse motivo eu trabalho com o merengue italiano, que é o único merengue com os quais os chefes confeiteiros aqui na França trabalham também, tá? É o tipo de merengue para os profissionais. E mesmo que você esteja começando nesse mundo da confeitaria, nesse mundo dos macarrons agora, nada te impede de começar já com a técnica correta, a melhor, né? Sob o meu ponto de vista, é sim a técnica do merengue italiano, tá? Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque para você fazer um merengue francês, você só vai precisar como equipamento uma batedeira e nada mais, né? Batedeira, as claras e o açúcar. E aí você vai fazer a sua base do merengue. Agora, se você trabalhar com o merengue suíço, você vai precisar, além da sua batedeira, você vai precisar de panelas para colocar o seu merengue em banho-maria ou de recipientes, tá? Todo mundo tem recipiente em casa. Mas se você trabalhar com a técnica do merengue italiano, você vai precisar ainda mais de equipamentos. Você vai precisar de um termômetro culinário digital e de uma panela legal para você começar a fazer macarrons. E é aí que muita gente já fala assim: vou descartar o merengue italiano, né? Muito complicado ter termômetro, muito complicado achar panela legal. Vou começar pelo merengue suíço ou pelo merengue francês. Isso é um erro. Isso é um erro por quê? Porque o merengue italiano, né, como ele demanda alguns equipamentos extras, ele vai te trazer estabilidade para sua massa de macarrão. Os outros merengues, apesar de parecerem mais simples na hora do preparo, e são, tá? Eles não vão trazer essa estabilidade para sua massa do macarrão. E o que ocorre muitas vezes, né, com o merengue francês ou o merengue suíço, é que o macarrão, ele dá um monte de problema na hora de ir pro forno. Macarrão que estoura, macarrão que fica com o pé torto e a macarronagem que fica muito mais difícil também, tá? Eu até faria uma analogia quando, eu me lembro quando meu pai, ele vai me matar se ele me ouvir falando isso. Meu pai, ele adora atacadão.
adora, até hoje adora atacadão. E minha mãe fica maluca com ele. E quando eu era mais jovem, ainda sou, né? Quando eu era mais jovem, ainda morava com os meus pais, eu me lembro do meu pai chegando do atacadão em casa com um monte de rolo de papel higiênico. Nem sei quanto que ele comprava, mas era muito papel higiênico. E ele chegava também com um galão de detergente para lavar a louça. E às vezes até sabão em pó ou sabão líquido para lavar roupa. Grandes quantidades mesmo. E aí, quando a gente ia, né, usar o papel higiênico que ele comprava, o papel higiênico era aquele que você tinha que fazer assim na mão, para ele ficar várias folhas, né? Folha tripla, folha quádrupla, de tão fino que ele era. Mesma coisa com o detergente. Ele era tão ralo, né? Muita gente vai falar que meu pai era mão de vaca. Ele gostava de atacadão, era isso mesmo, né? Encontrar coisas baratas, né, que compensassem. Mas, na verdade, o preço que ele pagava, né, por esse detergente, por esse papel higiênico que ele comprava, na verdade, compensaria de ele ter comprado um papel higiênico um pouquinho mais caro, mas que você não precisasse fazer todas essas voltas na mão para poder usar, né? Tamanha qualidade era ruim. Mesma coisa na hora de lavar a louça. Você utilizava quase um pote todo, né, de detergente para poder lavar a louça, de tão ralo que ele era, tá? Pai, se você estiver ouvindo, me desculpa, mas essa é a verdade, né? O barato sai caro. Então, muitas vezes, né? Por que eu tô fazendo essa analogia? Porque muitas vezes vocês pensam assim: tá, não sou confeiteira, não tenho experiência na confeitaria, dizem que o macarrão é o doce mais difícil de fazer, então vou começar pelo mais fácil. E aí o que acontece? Aí você vai fazer o macarrão uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, vai dar errado e você vai desistir, pensando que o problema é você. E às vezes o problema está simplesmente na técnica, que não é uma técnica adaptada. Então, nem sempre aquilo que parece mais fácil é o melhor, tá? Merengue italiano, ele não é difícil. Você só precisa ter equipamentos que funcionam e entender os seus equipamentos, tá? Para você fazer a técnica do merengue italiano, que é uma técnica de merengue quente, que você vai precisar levá-la para o fogão e esquentar a tua calda de açúcar, que é açúcar e água, você vai precisar elevar a temperatura dessa calda a 115, 117, 118, dependendo da receita. Então não tem como você olhar para sua calda e saber se ela já está na temperatura certa. Você vai precisar então de um termômetro. Esse daqui é um equipamento indispensável que você vai precisar para fazer macarrons com a técnica do merengue italiano, que é realmente a técnica que eu recomendo para você começar e não se frustrar na hora de aprender a fazer macarrons, tá? O que é importante na hora de comprar um termômetro? Se você for igual ao meu pai, que gosta de atacadão, que gosta de loja de R$1,99, você toma cuidado. Porque eu sei que o barato sai caro. Aqui nessa aula você vai ver que eu não vou falar para você comprar equipamentos como os meus, tá? Não vou falar para você compra tal marca, compra a mesma marca do que a minha, que daí a tua receita vai funcionar. Não. Por quê? Porque eu tenho a profunda convicção de que cada pessoa tem a sua realidade financeira e a realidade do ambiente, né? Eu tenho meu fogão, eu tenho a minha batedeira, e você aí na sua casa tem o seu fogão, a sua batedeira, e você vai ter que se adaptar com o que você tem. Não precisa comprar a mesma coisa que a professora tem, tá? Conforme você vai vendendo os macarrons, é claro que você pode investir em algo melhor, mas para começar,
não precisa comprar equipamentos top de linha. Porém, para o termômetro, gente, para a gente trabalhar com a técnica do merengue italiano, a gente precisa ter um termômetro que funcione bem, tá? Então, se você tem um termômetro culinário digital aí na sua casa, que ele é de espeto, eu não tenho aqui, tá? Ele é de espeto, ele é pretinho, com botõezinhos vermelhos, desconfia desse teu termômetro aí. É um termômetro bem baratinho, bem forrebinha mesmo, e ele não funciona legal. Não funciona. Às vezes as alunas vêm para os meus cursos com esse termômetro, aí elas trocam o termômetro e a receita começa a dar certo. Imagina só. Porque ele não tem uma precisão boa. E o termômetro ele precisa ser confiável, tá? Eu vou mostrar para vocês o termômetro que eu utilizo e vocês não precisam ter esse mesmo termômetro, tá, gente? O meu termômetro é esse daqui, ó. É um termômetro de sonda, tá? Essa parte aqui, ela fica lá dentro da panela e essa parte aqui me mostra qual a temperatura que tá lá dentro, tá? Eu uso esse termômetro aqui porque eu não preciso ficar segurando essa parte. Eu só coloco dentro da panela, coloco o meu termômetro aqui para apitar e quando ele atinge a temperatura, ele começa a gritar. Daí eu sei que a calda tá pronta, tá? Então, enquanto a calda tá lá no fogão, eu tô fazendo outra coisa. Tô lavando uma louça, tô pesando o próximo ingrediente da próxima receita e assim vai, tá? Esse termômetro aqui que eu tenho, ele custa em média uns R$100. Ele não é tão caro, né? R$100 para um termômetro bom. Pri, eu já tenho termômetro. Como é que eu faço então? Faz um teste do teu termômetro, tá? Aqui no YouTube tem um vídeo onde eu mostro como que faz o teste do termômetro para ver se ele é confiável ou não, tá? Você só vai colocar água para ferver bem, borbulhar bastante, vai colocar o seu termômetro lá dentro e vai verificar depois de uns 2 minutos qual que vai ser a temperatura que ele vai estar marcando. Se ele estiver marcando ali próximo dos 100 graus, uns 97, 98, 99, 100, tá? Pode usar teu termômetro, tá? Porque essa é a temperatura média de ebulição da água, que a água ferve, tá? Então, é um teste legal que vai te dizer se você pode continuar utilizando o termômetro que você tem na sua casa ou não. Não precisa ter um termômetro como esse daqui, como o meu, tá? Eu gosto do meu porque ele é prático mesmo. Espero que o sol não esteja atrapalhando vocês aí, tá? Eu não tô vendo nada aqui no computador, de tanto sol que tem, mas vamos tentar continuar assim. Se vocês não conseguirem ver bem, pelo menos me ouvir, vocês estão ouvindo, né? Então, o que eu tava falando, não precisa ter um termômetro de sonda como esse que eu acabei de mostrar. Você pode utilizar um termômetro de espeto, você pode utilizar um termômetro de cauda, que é aquele termômetro de vidro, ou você pode utilizar um termômetro a laser, aquele de pistolinha, tá? Geralmente utilizado para chocolate. Eu não curto muito o termômetro de pistola porque não é prático. Você precisa ficar apertando ali a pistola, tem que ficar ali em cima da panela, tá? Mas dá certo sim. Tenho até alunas que utilizam esse tipo de termômetro, tá? Então pode utilizar sim, mas faça o teste também com a água para ver se o teu termômetro está funcionando direitinho. Em todo caso, o termômetro que eu mostrei para vocês, esse daqui, ó, com a sonda, ele custa mais ou menos uns R$100, tá certo? Então, não dá para fazer merengue italiano, macarrão com merengue italiano sem ter termômetro, tá certo? Mas vale o investimento para você trabalhar com uma técnica estável. Falando em merengue italiano, para você fazer o merengue, você vai precisar aquecer açúcar e água, né, no fogão,
a uma temperatura de 115, 118, 120, dependendo da receita, tá? O que eu recomendo para vocês então? Gente, quanta gente aqui me fala: Pri do céu, fiz o merengue italiano e a calda cristalizou, né? Ficou cheio de grão de açúcar. Isso geralmente é devido à panela que você usa. Eu sei que todo mundo tem panela em casa, né, gente? Mas o que eu recomendo para você que vai começar a trabalhar com merengue italiano é trabalhar com uma panela pequenininha. Olha o tamanho da minha panelinha aqui, ó. Titiquinha que ela é. Bem pequenininha. Ela deve ter uns 12 centímetros, tá? Essa panela aqui, além de pequena, ela é de fundo grosso, tá? Eu me lembro das vezes que eu fui fazer macarrão no Brasil, minha mãe não tem essas panelas tão pequenas, e aí eu usava aquelas leiteirinhas de esquentar leite. E o problema daquelas leiteirinhas, apesar do tamanho ser legal, é que ela cristalizava a calda de açúcar pelo fato de ser muito fininha, tá? Então tenta comprar uma panelinha, uma panela pequena, de fundo grosso. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Vocês que estão aqui comigo toda terça-feira, às 10 da manhã, assistindo às aulas, vocês merecem essa dica. Eu sei quanto custa caro uma panela boa de inox, Tramontina, por exemplo, custa caro, né? Vamos falar a verdade, não custa barato não. O que você pode fazer é começar com aquelas panelas papeiro, né? Para quem é mamãe aqui sabe, né? Aquelas panelinhas papeiro assim para fazer papinha para bebê. Gente, desde que as meninas, as minhas alunas me deram essa dica, eu tenho compartilhado, porque dá super certo para fazer a caldinha de açúcar, para fazer o merengue italiano. E uma panelinha papeiro, se você vê aí no Google, ela custa em média de uns 40 reais, 30, 40 reais, vamos colocar aqui 40 reais, tá? Então vale a pena investir numa panelinha legal para você conseguir fazer a calda de açúcar, tá? Fazer o merengue italiano. Essa minha panelinha aqui é maravilhosa, mas eu não comprei ela no Brasil não, tá? Que mais que vocês vão precisar que é indispensável para fazer os macarrons, que não pode faltar? Bom, vocês já entenderam que batedeira tem que ter, né? É claro. Precisa ter uma KitchenAid igual a minha? Não, não precisa ter não. Precisa ter qualquer batedeira. De mão, batedeira planetária, tá? Usa o que você tiver aí. Não precisa ter uma batedeira KitchenAid, tá? Assim como o forno também. Eu vou ser bem transparente com vocês aqui. O melhor forno para fazer macarrons é o forno elétrico com convecção. O que é convecção, Pri? Convecção é aquele turbo, aquele ventilador que fica rodando lá dentro do forno, tá? Então, geralmente, os fornos para confeitaria, para assar os bolos, eles têm esse turbo lá dentro, tá? É isso que distribui o calor de maneira mais homogênea para o seu macarrão, tá? Esse é o melhor forno que vai trazer uma maior uma melhor distribuição de calor para o seu macarrão e vai evitar com que ele rache, que ele fique torto, etc, tá? Pri, não tenho forno de convecção, só tenho forninho de bancada, elétrico ou então forno a gás convencional. Posso fazer macarrons? A resposta é pode sim, não só pode como deve começar com o que você tem na sua casa, tá? Não adianta investir R$1.000, R$1.500 num forno elétrico com convecção se você não tem certeza que é isso que você quer fazer, né? Pra sua vida, para vender. Você não sabe se vai vender, você não sabe se vai gostar. Então começa a fazer no forno que você tem. As minhas alunas, elas vêm com o que elas têm. Aí elas começam a vender e aí elas começam a investir, tá?
Não adianta você ficar aí se endividando, comprar o forno, para depois nem saber se você vai fazer macarrão, você não vai poder pagar, tá? Eu até recomendo, para quem puder, invista primeiro num curso, aprenda a técnica correta e aí depois, quando você começar a fazer macarrões do jeito certo, aí sim você compra um forno, tá? Então a resposta é sim, você pode sim começar com qualquer forno, tá? Eu tenho alunas com forno a gás de lastro, forno a gás convencional, forninho elétrico de bancada, aqueles pequenininhos, forno com convecção, todos os tipos de forno, tá? As meninas têm lá no curso. Então dá para começar assim. Forno convencional a gás vai dar mais trabalho? Vai. Você vai precisar anotar, vai precisar ter mais paciência, vai precisar fazer alguns ajustes. Depois você volta nos vídeos aqui do Macarrão Talk. Eu tenho algum vídeo aqui no YouTube que fala como fazer macarrons no forno a gás, por exemplo, tá? Eu mostro como você fazer esses ajustes. Então não precisa ter um forno como o meu, não precisa comprar o mesmo forno do que eu para você fazer macarrons, né? Para mim seria tão fácil como professora falar assim para os meus alunos: ah, compra o mesmo forno que o meu, né? Eu tenho um forno Bosch de embutir, elétrico com convecção. Compra o forno Bosch, vai, ele é bom. Compra a batedeira KitchenAid. Ah, compra o termômetro igual o meu, minha panelinha também. Compra a mesma farinha de amêndoa que eu uso. Aí seria muito fácil ensinar macarrons, né? Compra toda a marca que eu uso nos meus equipamentos, né? Eu nunca vou falar isso para os meus alunos porque a vida real não é assim. A vida real é cada um tem o seu bolso, cada um tem a sua condição e cada um tem a sua realidade, né? Talvez você tenha um forno convencional na sua casa, talvez você já tenha um forno elétrico com convecção, talvez, né, você não tenha dinheiro para investir agora e tá tudo bem. Começa com o que você tem, tá? Mas em todo caso, esses dois aqui, ó, esses dois equipamentos que eu tô anotando aqui, são indispensáveis, tá? Eu não vou colocar aqui todos os equipamentos que você vai precisar, né? Eu não vou escrever aqui, manga de confeitar, tá? Isso aí é um detalhe. Mas eu tô escrevendo aqui os equipamentos mínimos que você vai precisar para que dê certo a sua receita de macarrão, tá? Agora, se for batedeira de mão, batedeira planetário, pouco importa. Se for forno a gás elétrico, pouco importa, tá? O que importa são os equipamentos que eu tô escrevendo aqui. Falando em forno, gente, para quem não tem um forno digital, o que é? É aquele que você coloca a temperatura exata. Tipo, se você quer 112 graus, você consegue colocar 112. Ele não tem aquele botãozinho que gira, né? Ele tem um visorzinho, tá, digital, que vai mostrar o número certinho lá. Se o seu forno for convencional a gás, de bancada, ou com convecção analógico, eu recomendo isso daqui, ó. Eu recomendo você ter um termômetro de forno, tá? Inclusive, esse termômetro que eu mostrei pra vocês, aqui. É aqui o acento? Termômetro, A gente faz tempo que eu não escrevo em português. Termômetro de forno. Esse termômetro de forno que eu comprei no Brasil, eu paguei acho que uns 30 reais. Quando eu fui pro Brasil a última vez, eu esqueci de levar o meu termômetro. Aí eu fiz macarrão no forno a gás, precisava de termômetro, tá? Então tem que ter para você se certificar que a temperatura lá dentro é a temperatura que você quer. Porque muitas vezes os fornos têm diferença de temperatura, tá? Então, compra um termômetrozinho de forno para você ter certeza que a temperatura lá dentro do forno é a temperatura real que você colocou lá no botão, tá bom? Então, isso daqui também não pode faltar.
Que mais que não pode faltar para você fazer macarrons do jeito certo? É o famoso tapete culinário, tá? Você vai ter várias opções de tapete culinário, tá? Para você cobrir a sua assadeira e pingar os macarrons. O que eu recomendo a você é um tapete parecido com esse daqui, ó. É uma manta teflonada, tá? Minha pretinha. Às vezes você encontra prata, preta, tá? Essa daqui é uma manta teflonada, dá super certo para os macarrons. Ela não esquenta, ela distribui o calor de forma homogênea para os macarrons. E também não custa caro, tá? Dá para fazer macarrão esqueci o nome, gente. Em tapete de fibra de vidro, tá? Tipo silpa. Eu não gosto, porque esquenta demais e o macarrão não fica tão legal quanto o teflon, tá? Dá pra fazer também no papel encerado, tá? Papel encerado não é papel manteiga, tá? Então tem várias opções. O que eu recomendo, novamente, é começar com o tapete teflonado, tá? Tapete culinário. Um tapetinho assim deve custar uns 30, 40 reais. Vamos colocar aqui 40. Não é caro, né? Por quê? Porque é um tapete que você guarda, né? Você pode usar várias vezes. Pode usar anos, né? Se você cuidar bem dele. Só não pode amassar. Senão, ó, o meu tá um pouco dobrado aqui, inclusive, tá? Mas dá pra guardar anos. Ele é reutilizável, tá? Uns 40 reais. E dá super certo pra fazer os macarrons. E outro... deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. Para os equipamentos... Não, basicamente é isso, tá? Basicamente. É claro, eu não tô detalhando tudo aqui, tá? Não vou escrever aqui bico perlê, a manguinha de confeitar, tá? Porque isso aí é um detalhe, vocês conseguem encontrar em qualquer lugar. E qualquer um funciona, tá? Agora, essas coisas aqui são estratégicas para que dê certo o seu macarrão. E outra coisa que não pode faltar no seu macarrão, é claro que é a farinha de amêndoas. Porque macarrão não é só merengue não, né? Macarrão é feito com farinha de amêndoas. Então, você vai precisar de uma farinha para você começar a testar os seus macarrons, tá? Farinha de amêndoas é cara sim, tá? A média de preço do quilo da farinha de amêndoas é mais ou menos uns 100 reais, tá? Então, é muito caro como ingrediente. Por isso que o macarrão é tão valorizado na confeitaria, né? Quem compra o macarrão sabe que esse doce é um doce francês ultra valorizado. E as pessoas pagam por ele, tá? Não precisa você comprar 1 quilo de farinha de amêndoa, tá? Ai, Pri, não vou comprar 100 reais de farinha de amêndoa. Compra 500 gramas, compra 400 gramas, tá? Para você começar a testar a receita, né? Compra o que o seu bolso permitir você comprar, tá? Então, vamos supor aqui que você comprou 500 gramas de farinha de amêndoa, que vai te custar 50 reais. Então, basicamente, o que você vai precisar para fazer os macarrons são essas 5 coisas aqui. É claro, né? Você vai precisar de açúcar, você vai precisar de açúcar de confeiteiro, você vai precisar do chocolate para você fazer a sua ganache, rechear o seu macarrão, mas isso você encontra em qualquer lugar e pode ser qualquer marca, tá? Agora, a farinha de amêndoas, que tem um valor mais expressivo, a minha mensagem aqui é que você não precisa comprar já logo de cara 1 quilo de farinha de amêndoa. Compra ali 500 gramas, 600 gramas, que você já vai conseguir fazer 2 ou 3 receitas. Você já vai conseguir testar, pelo menos, tá?
Então vamos somar aqui tudo isso que eu coloquei aqui no quadrinho. Vamos ver se eu sou boa de conta. Tá, termômetro R$100, mais 40 da panela, 140, mais 40 do tapete, 180. 180 mais 30 dá 210. 210 mais 50 dá R$260. É isso mais ou menos do que você vai precisar para você começar a fazer macarrons do jeito certo, tá? Muita gente vai falar, nossa, Pri, que caro começar a fazer macarrão. Gente, macarrão é um dos doces mais rentáveis da confeitaria. Ele só vai ser rentável se a sua receita funcionar, tá? Se a sua receita funciona, o custo de produção de um macarrão é de mais ou menos R$1,30, R$1,50 no máximo, já recheado, já pronto para vender. Então, você vendendo um macarrão a R$5, R$6, olha só a margem de lucro que você tem sobre esse doce, que é super valorizado. Agora, se você faz uma receita de macarrão e só consegue salvar 5 ou 6, imagina só o quanto que vai custar a sua receita. Você vai vender o macarrão e não vai ganhar dinheiro, porque o custo de produção vai ser muito alto, porque você vai ter muita perda, tá? Então, por isso que eu insisto tanto, gente, vocês vão assistir os meus vídeos aqui no YouTube e vocês vão me ver sempre falando sobre merengue italiano, tá? O merengue italiano, ele vai te dar maior estabilidade, maior confiança na hora de produzir os macarrons. E o que acontece? As pessoas falam assim, eu vou começar pelo mais fácil, que eu já tenho tudo, né? Merengue francês não precisa de termômetro. Merengue suíço não precisa de termômetro. Na verdade, precisaria, tá? O merengue suíço, na verdade, você precisa medir ali a temperatura, mas as pessoas fazem ele na mão mesmo, no olhar. Mas, enfim. Aí as pessoas falam assim, eu vou começar pelo mais fácil, porque eu não tenho os equipamentos. E aí, o que que faz? Faz a receita, é claro, não dá certo. E aí, joga o quê? Joga farinha de amêndoa, que custa R$100 o quilo, no lixo, né? Aí as pessoas o que fazem? Compram um curso, compra 2, compra 3 de merengue francês, de merengue suíço, e aí não consegue fazer os macarrons. E no final vem pro curso da Priscila, e aí fala assim, Pri, tá, eu vou começar a fazer macarrons com merengue italiano. Já joguei tanta farinha no lixo que já dava para ter comprado seu curso ou comprado um forno, tá? Isso é verdade, gente. A maioria das minhas alunas começou assim, o merengue francês ou merengue suíço, 2 ou 3 cursos e aí vão pro merengue italiano, tá? Então, meu conselho, gente, vão direto pro merengue italiano, tá? Tira essa coisa da cabeça de que merengue italiano é difícil, tá? Não é porque você precisa de um termômetro que é difícil. É igual chocolate. Quem trabalha com chocolate precisa de um termômetro, senão não dá para fazer temperagem. Não tem como fazer no olho, tá? Então, o merengue italiano é a mesma coisa. Você só vai precisar de um termômetro para começar a fazer os seus macarrons. Tanto para o teu forno, quanto para fazer o merengue italiano, tá? Então, não é algo custoso, tá? Você pode começar com esses equipamentos de base aqui, tá? Bom, aqui eu coloquei um tapete só, você pode comprar um ou pode comprar 2, se você quiser. Mas uma vez que tá comprado, você não compra mais. É um investimento pequeno, tá? Se eu falasse pra vocês, compra um forno, sei lá, o forno da prática, tá? Um forno da prática, o mais barato, ele custa R$5.000. Compra uma KitchenAid. Quanto que tá uma KitchenAid hoje? Nem sei quanto que custa no Brasil. Uns R$2.500? Deixa eu ver aqui. Tô curiosa. Vamos ver. Quanto custa uma KitchenAid no
Tinha colocado em modo avião aqui. Tô curiosa. Quem sabe aqui quanto custa? Vamos ver. Preço. Vamos ver na loja oficial aqui da KitchenAid. Ai, que site difícil. Cadê o preço? Aqui, eu encontrei no site da Americanas. Olha! Até que o meu chute não foi longe assim, é R$2.500. 2.300, 2.800. Tá, vamos colocar aqui 2.500, tá? 5.000 do forno, 2.500 da batedeira. Quem que tem R$7.500 pra investir? São poucas pessoas, né, gente? Então, por isso que eu insisto, comecem com o que vocês têm, tá? Não precisa ir pro forno. Ah, Pri, quero comprar um forno. Não precisa comprar um forno de R$5.000. Começa pelo começo, com uma marca que te dê um bom custo-benefício, tá? Tem várias marcas que dão excelentes custos-benefícios. Eu tenho vídeos aqui no YouTube que falam sobre fornos, dou alguns exemplos de marcas de fornos que são utilizadas pelas minhas alunas, tá? E que não custam R$5.000. Tá? O sonho das confeiteiras é ter um forno da prática? É um forno excelente e muito, muito bom, tá? Mas é já um forno para quem já tá na confeitaria, para quem já tá com muitos clientes, que já não consegue mais dar conta da produção de macarrons, tá? Então, vai aí na tua velocidade, de acordo com o seu bolso, tá? Começa com o teu forno, com o que você tem, e depois você vê, compra um forno usado ou compra um forninho um pouquinho de acordo aí com o que você pode pagar, né? Então, basicamente, são esses 1, 2, 3, 4, 5 coisas aqui que vocês vão precisar para começar a fazer macarrons, tá? Não precisa ter os equipamentos top de linha, eu insisto nisso. O que faz você fazer macarrons não é somente o equipamento que você tem, mas é você aprender a conhecer o teu equipamento, tá? Como assim, Pri? Imagina que você vai pra praia, sei lá, de Curitiba. Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba. Você vai de Curitiba pra praia, lá no Paraná, tá? De carro é mais ou menos 1h30, tá? Então, se você vai de carro é 1h30, mas se você for de bicicleta, talvez vai levar 6 horas de bicicleta. Entende? Se você pegar a sua batedeira planetária, sua batedeira da Oster, sua batedeira da KitchenAid, provavelmente essas batedeiras são muito mais potentes do que uma batedeira manual, aquela que você fica segurando, né? A batedeira manual seria a bicicleta. A batedeira planetária da Oster seria a Ferrari, né? Vai muito mais rápido. Então, o tempo para você bater o seu merengue numa batedeira de mão e numa batedeira planetária não é o mesmo, né? Você bater numa batedeira planetária é muito mais rápido. E isso você tem que levar em consideração na hora que você está fazendo a sua receita. Por isso que eu insisto que fazer macarrão não é você simplesmente aplicar uma receita mecanicamente, né? A receita que fala lá, bata as claras em neve e ponto. Bata por 2 minutos a clara em neve. Se eu bater 2 minutos na minha KitchenAid, ou se você bater 2 minutos na sua batedeira de mão, a textura não vai ficar igual. Porque a minha batedeira planetária vai bater muito mais rápido e provavelmente vai passar do ponto. Entenderam a sacada?
Quem trabalha com fogão a gás ou fogão de indução é a mesma coisa, né? Não sei se tem alguém aqui que está me assistindo que tem fogão de indução em casa, tá? Eu tenho fogão de indução e é muito comum aqui na Europa, aqui na França, a gente ter fogão de indução. E o fogão de indução, ele é muito traiçoeiro. Você deixa ele no mínimo, ele já queimou tudo, tá? Então, para eu fazer a minha calda de açúcar do meu merengue italiano, eu levo, eu nunca contei, mas em 2 minutos a minha calda já atingiu. Menos que isso, é muito rápido, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora que você tá fazendo a sua receita de macarrons. E é por isso que tantos cursos de macarrons, você faz o curso presencial, dá super certo lá com o professor, e quando você volta para tua casa, não funciona. Não funciona por quê? Porque o professor tinha um equipamento, ele tinha o tempo desse equipamento, e você tenta reproduzir a mesma coisa na sua casa e dá errado. Porque na tua casa você tem a sua realidade, tá? E nós, professores, nós deveríamos ter essa sensibilidade ao ensinar nossos alunos, a não ensiná-los a comprarem o que nós temos, mas ensiná-los a utilizarem o que eles têm e adaptar, tá? Eu tenho até alunas que já vieram para os meus cursos que usavam as panelinhas que elas tinham, né? Panelinha leiteirinha, daquela fininha, elas colocavam uma chapa de ferro por baixo para fazer função de fundo duplo, tá? Então, com um pouco de inteligência e de bom senso, é possível sim ter resultados ótimos utilizando o que vocês têm. E é o que eu recomendo, gente. Não deem um passo maior que a perna. Comecem a fazer macarrons, comecem a montar as caixinhas, comecem a vender esses macarrons e conforme você vai tendo lucro, aí sim, você dá o próximo passo, você compra um fornão, você compra uma batedeira legal e você compra tudo que você quiser e sempre sonhou. Não é verdade? Eu acho que essa aula aqui foi super útil para esclarecer que você não precisa de nada muito sofisticado, né? Que a gente ouve por aí que fazer macarrão é algo mirabolante, que é o doce mais difícil da confeitaria. E a verdade é que não é. Eu mesma sou prova disso. Eu não venho da área da confeitaria, né? Eu venho da área da engenharia. Eu só fui entrar nesse mundo dos macarrons depois. E eu tenho muitas alunas que também não fizeram formação de confeitaria e que hoje são macarroneiras, né? Muitas alunas da área da enfermagem, da área da advocacia. Olha, é bem interessante, eu tenho muitas alunas da área da enfermagem, gente, é bem legal. E que nunca tinham feito nenhum tipo de doce e hoje estão fazendo macarrão. Então você só precisa de ter o mínimo necessário para você começar e conforme você vai ganhando espaço, vai ganhando seus clientes, aí sim você compra o seu forno, você compra 10 quilos de farinha de amêndoa e vai conforme vai dando, né? Então acho que essa aula aqui vai ser muito útil para muitas de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Em todo caso, foi uma aula que vocês me pediram muito lá no Instagram. Tô cheia de cabelo me coçando aqui. Ai, ai, ai. Então não se esqueçam, se vocês têm alguma ideia sobre temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui nas aulas para vocês, me enviem lá pelo direct do Instagram, a gente vai se falando, adoro responder vocês lá no direct, tá? Me mandem lá no Instagram. E toda terça-feira você sabe que a gente tem encontro marcado aqui com conteúdo de verdade, como esse que você acabou de ver, tá? Toda semana a gente não passa uma hora aqui falando de nada, não, falando de novela. A gente tá aqui para investir tempo em conhecimento, que conhecimento liberta. Tá bom, gente? E não esqueça, não foge da live agora, sem antes dar o joinha aqui embaixo. Dá o joinha pra mim. Né? Com esse sol tão lindo que tá lá fora, eu tô aqui dando aula pra vocês
eu mereço pelo menos um joinha. E segundo, eu mereço também que você se inscreva aqui no canal. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Espero vocês aqui na terça-feira que vem, mesmo horário, mesmo local, às 10 da manhã. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.